Olá, pessoal! Estamos com mais uma roda de conversa com o tema Trajetória Profissional de Sucesso. Hoje estamos com o advogado Marcos Lopes Heleno. Marcos, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, De viu? nada, é um prazer poder contribuir. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da tua trajetória, né, Marcos? Você é advogado há 15 anos, né? Cursou pós-graduação em processo civil e hoje tem um escritório no Rio de Janeiro, né? No centro do Rio de Janeiro. Conta um Exatamente. pouquinho para a gente, para o pessoal aí, como é que foi essa tua trajetória de advocacia, qual esfera que você atua? Ok. A minha trajetória de advocacia começou porque eu estava prestando consultoria, assessoria, como estagiário ainda, para alguns escritórios e empresas, né? E aí eu vi que aquilo ali não estava me deixando satisfeito, né? Que eu queria alçar novos voos, enfim. Então aí eu tenho um amigo, que é meu amigo desde a época da faculdade, e a gente sempre teve um entrosamento muito bom, tanto pessoalmente quanto tecnicamente falando. E aí, então, a gente partiu para a questão de abrir um escritório jurídico, né? O que me motivou a cursar o direito, enfim, e a perseguir aí esse sonho, né, de ser advogado e ter o próprio escritório, foi que eu sempre, desde muito novo, sempre fiquei muito indignado com questões envolvendo justiça, né, de todas as áreas, enfim. Então, isso foi sempre um motivo, um foco de muita indignação da minha parte. Aí eu pensei, bom, vou aliar essa questão que eu já tenho pessoal contra a indignação à questão profissional. Por que não poder fazer algo que eu vou poder ajudar as pessoas, né? Ajudar a diminuir a injustiça do país como um todo, né? Enfim, prover, ajudar, auxiliar as pessoas terem mais dignidade, qualidade de vida, enfim. Então, isso me motivou realmente nessa trajetória aí profissional. Então, foi uma questão de ajudar as pessoas. Você viu isso no direito, Marcos? Exatamente. Minha busca inicial, na verdade, não teve nem foco em remuneração, enfim, sucesso profissional. Na verdade, a minha busca inicial foi de ajudar as pessoas. Quando ingressei na faculdade, foi para ajudar pessoas. Esse é o meu objetivo. Até brinco com meus clientes, né, que você ser remunerado faz parte de um trabalho, de um contrato, enfim. Você tem que ser remunerado pelo seu serviço, o tempo que você empenha, enfim, né, no atendimento ao cliente, mas que isso para mim é uma coisa subsidiária, tá? Isso é fruto do meu trabalho, enfim, do auxílio que eu quero prestar às pessoas. Muito bacana. Agora vamos voltar um pouquinho. Você pode voltar um pouquinho à tua trajetória? O que que fez você optar pelo direito, né? A gente tem inúmeras assim profissões que se empenham em ajudar o ser humano, mas o que que te fez escolher por essa profissão de direito? Então, o que fez eu escolher foi exatamente essa indignação que eu sempre tive, essa injustiça, né? E eu via muita injustiça, e eu via o seguinte, que o conhecimento era poder. As pessoas que tinham noção ao longo da sua vida, enfim, dos seus direitos e que eram instruídas, elas sabiam como se colocar diante, por exemplo, do poder público, diante de um contrato, diante de relação com terceiros, enfim. E eu vi que isso podia agregar valor para a minha vida como um todo e também poder ampliar, né, a possibilidade de eu poder ajudar pessoas, né? Isso me motivou a me inscrever no curso de Direito, me motivou ao longo de toda a trajetória da faculdade. Essa motivação foi aumentando ainda mais, porque durante a faculdade, por exemplo, eu estagiei em alguns órgãos públicos, eu vi de perto, né, esse atendimento às pessoas, e a necessidade que as pessoas têm de saberem seus direitos, né? Muitas vezes, por falta de informação, as pessoas têm prejuízos até irreparáveis, tá? Ou se permitem vivenciar situações extremamente prejudiciais a elas mesmas, né? Então, enfim, isso tudo foi o que acabou me motivando mesmo. Que bacana. Então, lá na escola, quando você foi fazer a sua escolha, você acabou percebendo que o direito poderia fazer isso daí, né? Te dar mais informação, te ajudar a lidar com a injustiça, né? Muito bom. Conta um pouquinho que desafios que você enfrentou nessa trajetória. Ok. O primeiro desafio que eu enfrentei foi a questão de você ter clientes. Porque eu não tinha nenhum tipo de respaldo na família, eu não tinha nenhum tipo de pessoa ligada à minha família que já exercesse advocacia de alguma forma. Então, eu comecei literalmente sozinho, né? Eu e meu sócio. Tá? Foi um desafio muito grande que a gente tinha pela frente quando a gente abriu o nosso escritório. Tá? Esse foi o primeiro desafio. Como você angariar clientes. Tá?
Depois do primeiro desafio, né, que é básico, a gente descobriu que tinham outros desafios, como manter o seu cliente, como fidelizar o seu cliente, manter ele diante de um mercado tão voraz, que é a advocacia, com tanta oferta de serviço de advogado, enfim, e como fazer para ter o nicho do cliente que a gente quer atender, diante de inúmeras áreas, enfim, inúmeros perfis de cliente, e como fazer também para que esse cliente seja fidelizado a você, para que ele continue com você ao longo do tempo, enfim, te trazendo novas demandas e possibilitando que você continue trabalhando para ele. Isso foi realmente um grande desafio. E tem outros desafios, tá? Por exemplo, como você advogar de forma correta, ética, né? Diante de um cenário que é complicado, bastante complicado. Como você atingir clientes de pequeno até médio, grande porte, né? Tendo um tipo de conduta diferenciada do mercado. Como você divulgar o seu serviço, porque pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, nós somos impedidos de divulgar em grandes mídias, enfim. E aí a gente começou a descobrir que existem formas de divulgar, né? Através, por exemplo, da sua apresentação como profissional, através de participação em alguns eventos, enfim. E até mesmo através do seu próprio desempenho no seu cliente, que acaba indicando outros clientes. Hoje em dia, eu tenho um escritório, graças a Deus, consolidado de clientes, e a gente só atende clientes indicados por outros clientes. A gente não trabalha com base na abertura direta assim, de público. Nosso público é sempre indicado por outro cliente. Aquele famoso boca a boca, né? Vocês estão trabalhando aí no marketing boca a boca, né? Realmente, exatamente, de atendimento ao cliente é fundamental. Inclusive, a gente tem soluções aí de atendimento ao cliente, treinamento e desenvolvimento nessa área, né? Para o pessoal saber. Mas conta mais um pouquinho, então. Você até comentou aí da tua família, que não teve, assim, um advogado, né? Você é o primeiro advogado da família. Mas quem te incentivou na sua trajetória profissional? Então, quem me incentivou, né, na minha trajetória? Na verdade, em primeiro lugar, foi a minha própria família. Tá? Por quê? Eles sempre comentavam comigo que eu tinha uma boa oratória, que eu sabia me colocar diante das questões. Eu acabava, às vezes, atuando no papel protagonista de problemas familiares, enfim, para tentar solucionar. Então, sempre me colocaram como uma pessoa que busca uma paz social, tá? Que tem uma oralidade muito boa, e que realmente sempre teve essa indignação com a justiça. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu sempre conversava com meus pais a respeito disso, que eu queria uma forma de aliar o trabalho a essa minha indignação e como tentar resolver isso, enfim. Que eu não via a profissão tão somente como uma forma de angariar recursos, que eu queria ter realmente um objetivo de vida, enfim, que agregasse valor à questão pessoal minha. E aí tudo isso foi alinhando e, com certeza, eu tenho muita gratidão, muito respeito, muito reconhecimento, porque meus pais e familiares, como a avó paterna, a avó materna, me ajudaram muito mesmo a escolher o direito e realmente focar nessa parte aí da minha vida. Bacana. E em relação assim à gestão, né? Você falou que teve umas experiências de estágio antes de abrir o teu escritório e você teve gestores ao longo da tua vida, né? Hoje você é um gestor porque você tem o seu próprio escritório, mas lá atrás teve algum gestor que te incentivou positiva ou negativamente, daí te ajudou aí na tua trajetória profissional de sucesso? Sim, sim. É interessante eu falar, né, como é que foi meu primeiro estágio. Tá? É muito difícil para um escritório de advocacia conceder uma oportunidade de estágio para um estagiário que ainda não tem a carteira da Ordem dos Advogados. Porque só com a carteira é que ele pode realizar alguns atos que são essenciais ao escritório, pelo menos eram antes da virtualização dos processos. Por exemplo, você fazer carga do processo para extrair cópias, enfim. Um estagiário que está antes desse período, né, que era o 7º período, muito dificilmente ia conseguir estágio no escritório. Então, o que eu fiz? Eu, com aquela fome de conhecimento, querendo agregar valor, enfim, e entender na prática e conhecer como é que é a prática da advocacia, eu peguei um currículo, coloquei debaixo do braço e fui batendo de porta de juiz em juiz. Eu falei, bom, se a gente não consegue na área privada, eu vou tentar na área pública. Vou oferecer meu serviço de forma gratuita. E aí comecei a bater na porta dos juízes, alguns defensores, até que uma defensora, ela me ouviu, fez uma reunião comigo,
falou, olha, eu posso te colocar aqui de uma forma extraoficial para você me ajudar. Não tem remuneração, não tem nada, enfim, mas você vai poder me ajudar. É o que eu posso fazer por você. E aí foi super bacana, porque eu aprendi muito com ela. Com certeza foi a primeira gestora que eu tive que eu aprendi muito e tem contribuído até hoje com a minha profissão, enfim, com a minha carreira. E aí foi assim que eu comecei, na vara criminal, Defensoria Pública ligada à vara criminal, atendendo, enfim, os réus e prestando esse serviço gratuito para a Defensoria Pública. Isso me deu uma qualificação profissional bacana, isso deu para mim um currículo interessante, porque eu já tinha tido algum contato com juiz, promotor, defensor, por estar trabalhando nessa parte, né? E dali em diante eu consegui depois ser contratado por um escritório de advocacia de grande porte, onde eu também tive muitos gestores, não foi só um. Eu, como estagiário, eu tinha chefe de equipe de estagiário, chefe da equipe do escritório, diretor do escritório e supervisor geral do escritório. Então, tinha 4 gestores. E ali eu via como é que era a questão do organograma de um grande escritório, o que dava certo, o que não dava, os problemas que tinham para gerir um grande escritório, a dificuldade que tinha de relação com o cliente, porque tinha tanta fase, né, para o cliente chegar até quem de direito, que muitas vezes o cliente ficava sem a devida informação, enfim. Então, eu comecei a aprender essas questões, né, a considerar isso, e hoje em dia eu tento usar isso tudo para poder cada vez mais prestar um serviço de excelência para os meus clientes. Depois desse escritório, eu vi que, de fato, ali eu não ia ter o meu sucesso profissional, tá? Eu já não queria mais ficar só como empregado, eu queria já alcançar, enfim, novos desafios. Eu fui trabalhar numa editora, onde nessa editora eu tive contato com a parte civil, de contratos, de empresarial. Fiquei um tempo, tive um novo gestor que aprendi muito com ele, porque já era uma coisa mais pequena. Então, eu tive condições de ver também como eu gerir um escritório menor, que é hoje em dia o que eu faço. A gente costuma dizer ao meu sócio que a gente faz uma advocacia de boutique, é uma advocacia que cada cliente ele tem a sua necessidade, seus desejos, suas especificidades respeitadas, né? A gente não trabalha com advocacia de massa, que é uma petição comum a diversos casos. Cada caso a gente gasta tempo, a gente dá a devida atenção ao cliente, o foco necessário para poder elaborar o processo de acordo com as necessidades dele, tá? Para atender as necessidades e as demandas dele, enfim. E aí foi isso. Aí depois eu me desliguei dessa empresa, prestei a prova para poder ser advogado, passei e imediatamente depois abri um escritório com meus sócios. Bacana a trajetória, Marcos. Muito bom você estar dividindo isso aí com a gente. E essa questão de relacionamento, né, de um escritório de boutique, muito bacana, porque assim, o cliente ele tem então um atendimento personalizado, né, um atendimento ali customizado para ele, né? Vocês dão atenção especial para cada caso. Muito bom estar trazendo aí essa trajetória aí para dividir com o pessoal. Conta um pouquinho mais sobre você em relação assim, a pontos fortes que você visualiza em você. Né? Você até comentou a questão da oratória, que a sua família te incentivou, algumas pessoas te deram dicas disso, mas fala pra gente aí dos seus pontos fortes que te fizeram chegar até aqui. Tá. Eu considero, tá, como algo que agrega valor ao serviço, a questão da atenção. Eu sempre fui uma pessoa que prestei muita atenção no próximo, sempre busquei ouvir o próximo, ouvir mais do que falar, para poder entender as necessidades, enfim. Isso eu acho que é algo que me ajuda muito, porque eu consigo prestar atenção para o que o cliente quer, eu consigo, através disso, identificar a real necessidade dele e, a partir daí, propor os caminhos, né, jurídicos, enfim, que melhor atenda essa necessidade. Então, isso eu acho que é um foco positivo que eu tenho. Outra questão é de gastar tempo, né? Eu até brinco que não é gastar tempo, né? É você investir tempo no próximo, né? É outra questão que eu sempre tive como uma bandeira da minha vida até, e eu levo isso também para o escritório. A gente tem o investimento de tempo no cliente, né? Outra questão que eu também acho interessante é o feedback. É você dar a resposta ao cliente sobre aquilo que ele precisa, tá? Uma das coisas que eu vi que foram muito negativas na minha trajetória profissional é a ausência de feedback, de retorno, enfim, de informações ao cliente. Muitas vezes o cliente fica perdido, às vezes ele já está fragilizado diante de uma situação, ou é extremamente abalado psicologicamente, e isso só agrava mais o problema e gera até uma desconfiança no serviço do advogado.
que é outra coisa que eu verifiquei. Muitos contratos ao longo da minha trajetória profissional, desde estagiário até quando abri o escritório, eu verifiquei que muitos clientes queriam rescindir o contrato simplesmente por falta de uma informação por parte do advogado. Tá? Então, eu busquei tentar fazer isso de uma forma diferente e agir de uma forma diferente nesse sentido. Muito bom aí, esses pontos fortes, né? Ouvir o cliente, prestar atenção, realmente investir tempo, feedback. Muito bom. Isso daí te ajudou a chegar até aqui. Exatamente. A Vanessa, infelizmente, ela teve uns problemas técnicos, né? E ela não pôde estar mais aqui com a gente. Leonardo, você pode dar continuidade aí na questão de liderança com o Marcos? Sim, claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, que uma palavra-chave que ele falou aqui na história da carreira dele foi a questão da injustiça, que isso pegava muito para ele. Eu imagino que dentro da área do direito ele deve ter se deparado com algumas questões de injustiça aí que são difíceis de digerir, né? Eu queria saber se a resiliência sempre foi uma característica dele, ou se ele teve que desenvolver essa resiliência ao longo da carreira e como é que foi esse processo? Pois não. Na verdade, eu descobri que eu tenho muito mais resiliência do que eu pensava, porque você conseguir ser um advogado honesto, probo, ético, né? Hoje em dia é algo muito difícil, né? Você conseguir se manter com foco, né? Dentro da ética, enfim, é bem complicado, né? Basta a gente ver os noticiários aí, tem vários advogados, enfim, que acabam recebendo representações por parte do Tribunal de Ética da OAB ou até mesmo ações criminais, né? Então, realmente, eu aprendi, eu já tinha certa, mas confesso que pouca, e ao longo da carreira jurídica, eu aprendi realmente a ter muito mais. Aí eu queria só abrir um parêntese, né? A advocacia, ela me trouxe vários benefícios para a minha vida pessoal, muito mais até do que eu, quando era simples, enfim, estudante de direito, podia pensar. Uma delas foi a questão da maturidade profissional, porque você vê o pior e o melhor lado das pessoas, né? Lá no meu escritório eu tenho demandas de pai contra filho, filho contra pai, por questão de herança, enfim, os maiores problemas assim da sociedade e que muitas vezes a pessoa que não milita nessa área, né, que mexe direto com a questão social, enfim, os problemas da sociedade, as demandas, os litígios, né, que a gente chama, acabam não tendo vivência nessa área, né? Então, por ver o melhor e o pior lado das pessoas e também o melhor e o pior lado do Estado, do poder público, isso foi me dando resiliência ao longo do tempo, porque eu cheguei numa situação que ou desistia de tudo aquilo que eu tinha como premissa na minha vida, né, minha carreira e tudo mais, ou eu aprendi a lidar com a situação sem, entre aspas, me contaminar com o sistema, né, mas também sabendo que não era momento também de ficar só reclamando, enfim, mas sim de atuar e continuar firme no meu propósito, que é uma advocacia ética, dentro da moralidade, né, sem corrupção. Eu já perdi vários clientes por causa disso, infelizmente. Clientes, inclusive, com alto valor aquisitivo, que podiam agregar valor aquisitivo, mas que não estão dentro do meu perfil de trabalho, enfim, e pessoal. Então, realmente, isso é um problema que tem. E hoje em dia eu verifico que, se você não tiver realmente resiliência, não pode atuar na área privada do direito, acredito que nem na área pública. Porque a cada dia a gente se depara com diversas questões, diversos desafios, diversas problemáticas que tem que ter foco realmente e ser bastante contundente nos nossos princípios, né? E defendê-los. Nem que isso faça com que você perca clientes, enfim. Tem um escritório de pequeno porte, não consiga ter um escritório de grande porte, como muitos têm, enfim. Então, seria isso. Entendi. E você acha que a resiliência é o principal atributo, a principal característica que algum advogado que queira começar a atuar em algum escritório de advocacia precisa ter, ou tem algum outro atributo que você considera também muito importante para atuar nessa área? A resiliência eu acho que é fundamental, embora ela pode ser descoberta e até acrescida, né? Melhorada, fortalecida ao longo do tempo, porque eu acredito também que não só a resiliência, como a maturidade profissional, o profissionalismo em si, ele vem com o tempo, né? Conforme a gente vai se deparando com os desafios da profissão, da carreira, tá? E aprendendo a lidar com isso, né? Então, cada obstáculo, na verdade, para mim, foi uma ferramenta que me trouxe mais força, tá?
Eu acredito também que você saber se colocar é muito importante na advocacia. Eu já fiz audiências com advogados que eram excelentes técnicos do direito, mas na hora de se colocar, deixavam a desejar, né? E muitas vezes, enfim, perdiam o processo ou até prejudicava a minha defesa porque eu não conseguia nem entender o que ele está querendo. Então, isso realmente é uma questão que é importante. Tá? A oralidade, eu acho que é importante, embora também ela possa ser desenvolvida ao longo da carreira, existe até curso de oratória específico hoje em dia para isso. Tá? Eu acho que é importante você não ter vergonha, né? Você saber se expor, saber se expressar, se apresentar, defender as suas ideias, né? Isso eu também acho muito importante. E, principalmente, você ter respeito ao seu interlocutor, enfim, ao seu cliente, né? E atenção a ele. Isso eu acho também extremamente importante para um bom advogado. Perfeito. E assim, hoje em dia a gente sabe que você lidera pessoas, né? Qual é a principal característica assim, que você acha que um gestor, alguém que lidera pessoas, tem que ter, assim, no caso específico da liderança? Isso é uma questão bem interessante, porque não é só algo que a gente acaba aprendendo, como é algo que, uma das coisas que eu pude vivenciar negativas e positivas dos locais que eu trabalhei. Tá? Então, por exemplo, o que eu verifico, não só na advocacia, eu advogo para clientes que são empresários de diversos setores, tá? Saúde, beleza, restaurante, enfim. E eu vejo falta de direcionamento desse gestor de poder dar o devido crédito aos seus funcionários, o reconhecimento, que é muito importante, dos seus funcionários, enfim, da sua equipe. Né? Eu aprendi com meu pai, né, que respeito você não briga por ele. Né? Você conquista. Você não pede, você não briga, você conquista. Isso eu tenho levado ao longo da minha vida até profissional. Não só para os meus clientes, como para os meus colaboradores, como também para o poder público, diante do juízo, diante de um promotor, de um desembargador. Quando eu vou me colocar, eu levo essa máxima, né? O respeito, ele é conquistado. Como é que ele é conquistado? Através das suas ações, através da sua postura. Então, eu busco valorizar a minha equipe, né? Eu busco dar representatividade à minha equipe. É importante entender o que está acontecendo com o seu funcionário, com o seu colaborador, né? Quais são as queixas dele, até porque muitas vezes essa queixa, se não atendida, ela pode acabar levando à ruína do seu próprio negócio. Então, é muito importante. Às vezes, quem está lá na base da pirâmide consegue ter uma visão global e geral muito melhor do que quem está no topo da pirâmide. Né? Porque quem está no topo da pirâmide está olhando para baixo, quem está na base está olhando para cima. Então, ele vê o todo, a parte como um todo. É isso, perfeito. Vivi, você quer dar continuidade? Quer fazer alguma pergunta? Essa questão, só um comentário, né? Voltando um pouquinho, até que você falou que tem curso de oratória aí, e eu achei interessante que o seu escritório se empenha em escutar, né? Você até falou, porque hoje em dia não tem curso de escutatória, né? Apenas de oratória, a gente aprende, que a gente é realmente capacitado a como falar melhor em público e tal. E eu achei um diferencial bem interessante, assim, do teu escritório, Marcos, né? Você trazer isso de que você se empenha em escutar e ter realmente uma questão até um pouco menor, mas para ser mais pessoal, mais personalizado. Então, eu só queria comentar sobre isso daí, essa escutatória que o teu escritório está tendo. Pode dar continuidade, Léo, se você... Eu queria saber também o que você mais utiliza assim, como diretriz para desenvolvimento da sua equipe. Assim, você falou que leva algumas máximas para você, falou da questão da resiliência, né, do poder de liderança, toda a questão da oratória. O que você fala assim para a sua equipe, o que é importante de um advogado? Vamos supor que um advogado esteja iniciando, começando a trabalhar no seu escritório hoje. Assim, o que você acha que é mais importante para que ele desenvolva um bom trabalho? Em primeiro lugar, atenção ao cliente. Atenção ao que o cliente vai falar, porque muitas vezes quando o cliente procura um advogado, ele já está esgotado com aquele problema e ele é a última instância dele. Ele tentou resolver administrativamente, pelos meios legais permitidos extrajudiciais, não conseguiu, e aí ele recorre então ao advogado como se fosse a última tentativa dele de tentar solucionar o problema. Então é muito importante ouvir o cliente, até porque na oitiva do cliente que você vai conseguir
identificar as demandas que ele necessita, né? Muitas vezes ele tem demandas que ele nem sabe que ele possui, e direitos, principalmente, que ele nem sabe que ele possui, e ouvindo ele, você consegue identificar ele e prestar uma consultoria jurídica adequada para aquela demanda. Tá? Quanto à equipe dos colaboradores, eu sempre estimulo eles a falarem o que eles acham, o que eles entendem, enfim, determinado caso, determinado cliente. Então, eu sempre busco trazer de uma forma bem participativa as discussões dentro do processo e busco também incentivar eles a fazerem pesquisas, enfim, do entendimento da justiça sobre aquilo, para poder não só me auxiliar, mas agregar valor também ao conhecimento deles e entender melhor quem é o nosso cliente. Isso eu acho importante. A equipe do escritório tem que estar preparada para entender quem é o nosso cliente, quais são as necessidades dele. Perfeito. Eu queria saber, Marcos, assim, dentro desse contexto atual de pandemia, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado, assim, tanto na advocacia, na vertente da advocacia em si, como na vertente de no olhar sob o olhar de um gestor? Perfeito. Na advocacia, a gente está diante de um desafio muito grande, é um momento muito delicado, tem muitos advogados, infelizmente, que já sucumbiram financeiramente, economicamente. Existe uma gama de clientes inadimplentes muito grande, porque aquele cliente que é empresário e ele, obviamente, tem a diminuição da sua capacidade financeira, das suas receitas, ele não consegue honrar com os contratos. Tá? Então, eu até fiz recentemente uma participação num programa de televisão falando exatamente sobre isso. Tá? É tempo de você pensar no próximo. Então, eu orientei quem puder, seja ele a parte mais fraca ou mais forte do contrato, de flexibilizar o contrato, reduzir valores, a fim de proporcionar aquela não rescisão daquele contrato e, pelo contrário, a continuidade dos serviços prestados. Até porque, dentro da advocacia, nós desempenhamos, muitas vezes na área privada como eu, um serviço que é de munus público. A atividade da advocacia ela é de munus público, porque ela busca atingir um fim social, que é a justiça, que é a garantia da dignidade, a respeito dos direitos do próximo. E você impedir esse cliente de ter acesso a isso, porque ele não pôde, enfim, dar continuidade ao contrato nos termos anteriormente pactuados antes da pandemia, eu acho temerário. É não pensar no próximo, é não pensar no seu cliente no momento que ele está mais necessitando, às vezes, da sua colaboração, da sua ajuda, da sua parceria. Eu até falo com meus clientes, desde a primeira reunião que eu tenho com eles no meu escritório, antes mesmo de apresentar propostas de honorários, enfim, de que eles não são mais clientes. No momento que eles assinam o meu contrato, eles se tornam um grande parceiro meu. O sucesso deles está atrelado ao meu sucesso, vice-versa, né? A continuidade deles está atrelada à minha continuidade. Então, começa ali uma relação de parceria mesmo. O problema que a gente está enfrentando hoje é porque a gente sabe que, infelizmente, existe uma paralisação do fórum, por mais que o fórum consiga dar andamento dos processos, não está tendo audiência, que você não consegue ouvir testemunha, aí as sentenças não são prolatadas. Uma vez que as sentenças não são prolatadas, não se tem os recursos, as sessões de segunda instância. Esse processo ele não gera uma efetividade dele, não gera uma sentença, não é passível de execução, não tem os alvarás, ou seja, nem você e nem o seu cliente recebe aquele bem da vida que é demandado, muitas vezes até financeiramente falando. Então, isso é um grande problema. Os advogados que hoje, né, eles principalmente dependem de ações judiciais, estão numa situação muito delicada. Tá? Antevendo isso, e era uma das premissas do meu escritório, eu nunca quis depender só de processo, de justiça, porque a gente sabe que, apesar de toda boa vontade do Poder Judiciário, do Poder Público em geral, existe uma lentidão, uma morosidade, uma demanda muito exorbitante. Razão pela qual eu foquei muito na prestação de serviços de consultoria e assessoria, inclusive em atuação em demanda extrajudicial. Então, hoje em dia, eu não dependo só da justiça. E isso é que faz eu não sucumbir diante dessa gravidade, né, dessa situação que a gente se encontra. Mas, infelizmente, tem muitos colegas que dependem só da justiça e, enfim, que já estão numa situação bem complicada. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, de forma emergencial, já está colocando à disposição desses advogados um benefício, né? O valor é um valor simbólico, né? Um valor, enfim, que satisfaz, de R$400, mas já é um passo inicial. Inclusive, é um fundo que está sendo até gerido e, enfim, criado pela ajuda de outros escritórios que têm maior potencial aquisitivo, enfim, maior potencial econômico,
estão auxiliando a OAB, fazendo doações, enfim. É uma iniciativa bastante interessante. E a questão da pandemia, o que eu acho que está trazendo para a gente é o desafio de você começar a observar com novos olhos e com mais atenção as tecnologias, né? Por exemplo, tem muito advogado aprendendo que nem precisa ter um espaço físico para poder atuar. Que você, de casa, com um computador, uma estrutura razoável, consegue fazer reunião virtual, consegue resolver bastante coisa, né? Embora eu, pessoalmente falando, acredito que ainda é necessário espaço físico para reuniões presenciais, enfim. É importante ter, tanto é que eu tenho um espaço físico próprio, né? Que a gente, enfim, fez até uma obra recentemente, antes da crise, dessa pandemia, e inclusive trouxe novos contratos para o escritório, porque a gente consegue mostrar uma estrutura melhor para o cliente, mais agradável. Mas, enfim, o advogado está aprendendo de forma geral que a tecnologia não é uma inimiga dele, e sim um grande aliado nesse momento, principalmente nesse momento de dificuldade. A gente tem a questão do isolamento social, né? Dos processos serem todos agora virtuais, estarem caminhando pela forma virtual. Então, tudo isso tem realmente ajudado bastante. Entendi, perfeito. Você demonstrou nessa última resposta muita empatia, uma qualidade muito empática. Você desenvolveu isso no seu fazer na Defensoria Pública, no seu fazer profissional na Defensoria, ou você sempre teve essa qualidade? Então, é que nem a resiliência, né? Eu sempre tive, mas foi aumentando ao longo do tempo, né? Com o tempo, como eu falei também, a profissão, né? A carreira, ela traz uma maturidade profissional para a gente muito grande, né? Com certeza absoluta, a advocacia me trouxe um engrandecimento pessoal, enfim, hoje muda, né, a nossa forma de pensar, de refletir no próximo, na sociedade civil organizada em geral. A gente aprende a ter mais respeito e consideração pelos problemas das pessoas, né? Valorar esses problemas, né? Então, realmente é algo que foi acrescendo ao longo do tempo. Mas eu sempre tive empatia. Isso realmente sempre foi uma questão atinente à minha pessoa. Ótimo. Vivi, quer continuidade? Queria só pegar um gancho aí da questão da pandemia, que a gente comentou um pouco desse assunto, e você até trouxe, Marcos, essa questão da gente ajudar o próximo, né? E realmente eu acho que isso é um ponto positivo, entre aspas, da crise, o quanto as pessoas estão se mobilizando, as empresas, todo mundo se mobilizando aí para ajudar o próximo, né, nessa questão do isolamento social. Realmente a vida de todo mundo mudou, né, e a gente tem que se unir mesmo. E, inclusive, essa Ouvir RH está fazendo essas rodas de conversa sobre trajetória profissional de sucesso para poder inspirar as pessoas também na sua trajetória. Porque quando a gente passa por uma crise dessa, crise de saúde, né, a gente acaba sendo confrontado da questão assim, como é que vai ser, né? A gente espera não ficar doente, espera continuar sobrevivendo, e isso às vezes acaba fazendo a gente ficar meio que desanimado com a trajetória, porque a gente olha para o futuro e não sabe o que vai acontecer, né? Na verdade, Marcos, a gente não tem controle das coisas, realmente, de um dia para o outro a gente passou a ter que tomar várias medidas aí em prol da nossa saúde. E um dos objetivos aqui dessa roda de conversa, de buscar assim, profissionais que tenham escolhido lá atrás uma profissão e têm conseguido atingir seus objetivos, têm sido bem-sucedidos. E você até comentou a questão que às vezes o sucesso nem é tão ligado só a dinheiro, né? A recurso financeiro, mas tem toda uma... O sucesso é uma coisa até meio que subjetiva, né? Às vezes o sucesso para você é diferente do sucesso para mim. Então, assim, uma das intenções aqui é essa, trazer inspiração, trazer motivação para as pessoas continuarem nas suas trajetórias profissionais, porque realmente uma trajetória, gente, é um caminhar, né? Então, tem desafios, tem coisas boas, tem as oportunidades, tem ameaças, enfim. E aí a gente está trazendo você, e a gente convidou outras pessoas, outros profissionais, e é um prazer estar com você aqui. Até eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa nossa iniciativa de trazer inspiração, porque eu sei que, assim, por exemplo, até lá atrás na tua escolha, quando você fez o direito, a tua faculdade, foi árduo, são 5 anos, né, de faculdade, depois tem especializações, diversos cursos que precisam ser feitos, até para escolher, né, a esfera em que atuar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre que esferas você atua, né, que o seu
escritório atende hoje? E assim, como é que foi esse processo de escolha? Para quem está aí na faculdade ainda, poxa, eu não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou. Se você puder trazer um pouquinho da sua experiência, acho que vai ser bom para o pessoal. Claro, com certeza. Uma dica, né, que eu dou é o seguinte: busque ter uma vivência no maior número possível de áreas do direito. Quando eu comecei, né, como eu falei, da Defensoria Pública, eu fui extraoficial, né, na parte criminal. Depois eu fui para a parte trabalhista, no escritório de grande porte. Tá? Depois eu fui para um outro escritório que era misto, trabalhista e civil. Depois eu fui trabalhar numa editora e aí eu peguei a parte empresarial e civil mais forte, com ênfase em contratos e obrigações, que hoje em dia é uma das especialidades, carro forte do escritório, vamos colocar dessa forma. Né? Então, assim, eu acabei conseguindo estagiar e ter vivência em várias áreas do direito, a criminal, a civil e a trabalhista, que na verdade são as 3 grandes áreas do direito. Né? E aí eu vi que trabalhista, apesar de eu gostar e me interessar, não era o que eu queria principalmente para mim, eu queria mais direito civil. Criminal é apaixonante, mas também não era o meu foco, tanto é que no escritório a gente não faz crime, a gente não pega área criminal, mas eu pego a área trabalhista, né? Com base nessa experiência que eu tive, enfim. E tem um outro advogado que é o gestor dessa área, ligado a mim, meu sócio, enfim, sobre nossa coordenação, mas que é o gestor dessa área e que ele, sim, tem toda a questão de amor com a área, enfim, e interesse pessoal na área, é uma pessoa qualificada, tem pós-graduação em processo civil previdenciário, e é quem atua nessa área para a gente. Tá? A área que a gente trabalha, ela é eminentemente a área de civil, e o direito civil ele é muito amplo, é o mais amplo de todos os direitos. Né? Eu até brinco, se você quiser fazer uma prova para a OAB de direito civil, tem que pensar muito antes, porque o número de petições que você tem que saber, né, decorar para poder fazer na prova e tal, é bem grande, é bem extensa. Tá? Porque o direito civil ele pega toda a área de negócio jurídico, obrigações, contrato, indenizações, direitos reais, direito da personalidade. Ele acaba abrangendo direito de órfãos e sucessões, que são os inventários, enfim, direito de família, que também é extremamente vasto. Então, o direito civil é bem amplo. Tá? Ele pega uma parte também da parte societária, então ele é bem amplo. E por ter esse foco no direito civil, eu consegui ter um olhar bem amplo do direito. Então, às vezes, eu consigo atender um cliente que chega para mim com um problema de contrato e eu verifico que a questão ultrapassa esse problema. É uma questão também de obrigações, é uma questão também empresarial, enfim. E a gente consegue dar um atendimento mais amplo para esse cliente. Tá? Exatamente isso. Muito bom. Obrigada. Leonardo, a continuidade? Eu queria saber, até onde eu sei, não sou da área, mas até onde eu sei, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ela é uma referência para quase que o Brasil todo. Queria saber um pouquinho mais assim, como é que foi essa sua atuação lá, qual foi a principal dificuldade que você encontrou e assim, o que foi mais enriquecedor assim, para você em ter estagiado na Defensoria Pública. Ok. A dificuldade que eu encontrei é uma dificuldade que eu acho que atinge toda a Defensoria Pública, né? É o número de pessoas necessitadas e, infelizmente, né, não tem a quantidade adequada de defensores para atender a todas essas pessoas. Tá? Então, essa demanda, por exemplo, que hoje eu vejo de forma diferenciada, com foco no atendimento personalizado, infelizmente, na Defensoria Pública, o tempo, o dispêndio do tempo, infelizmente, é muito difícil. Eu não estou aqui criticando o defensor público, pelo contrário, eu acho que são verdadeiros heróis da nossa sociedade. Cada um deles assume uma demanda absurda, tá? Que eu acredito que, de repente, eu nem teria condições de assumir, porque você tem que ter múltiplas funções ao mesmo tempo que eles têm. Né? Eles têm um aparato do Estado, claro, tem todo o staff, né? Mas as demandas são muito volumosas para pouco defensor, essa é a verdade. E eles têm que prestar um serviço buscando uma qualidade cada vez melhor, né? Embora, infelizmente, às vezes não conseguem prestar pelo número de demandas, enfim, pouco tempo que eles têm para atuar. Né? Imagina, por exemplo, um defensor atender 50 pessoas por dia, né? E saber dessas 50 demandas é complicado. Eu, por exemplo, por ter menos clientes, né? E conseguir dar esse atendimento personalizado desde o começo, eu sei cada histórico de cada cliente. Então, quando eu vou peticionar no processo, eu sei toda a evolução daquele processo. Então, eu sei como eu tenho que me portar, o que eu tenho que levar em consideração. Já para a defensoria é muito difícil,
você atuar num processo tendo que toda hora ler tudo para poder trazer à memória aquele processo, enfim. Então, esse foi um dos problemas que eu vivenciei lá, tá? E, assim, as questões que são interessantes é porque é um órgão que presta um serviço extremamente importante, extremamente necessário. Como eu falei, são pessoas extremamente heróicas, né? Que, diante de dificuldades absurdas do dia a dia, dentro do próprio órgão, pelo Poder Judiciário, enfim, com clientes, que são clientes, às vezes, de baixa renda, que não têm acesso a informações, né? A essa tecnologia que a gente até falou aqui, e tentam desempenhar um papel de excelência diante de tudo isso. Muito bom, muito bom. E assim, quando é que você decidiu abrir seu próprio escritório? Foi logo depois que você se tornou advogado? Você teve uma prática em advocacia, assim, em escritório de advocacia, mas você decidiu abrir quanto tempo depois, assim, que você conseguiu se formar? Se foi um processo lento ou foi um processo que você conseguiu alcançar em curto, médio prazo? Então, por ter essa vivência desde o 4º período até o 10º período da faculdade, né? Foram anos aí de vivência, nessa questão de estágio, né? Uma das coisas também que eu me deparei, e hoje em dia eu me policio muito para não fazer isso, é aquilo que eu falei, a falta de você dar crédito ao próximo, né? Valorizar o próximo. E eu via isso até com a remuneração que os escritórios e empresas pagavam para os advogados. Os advogados atuavam numa demanda de altíssimo valor, com um altíssimo nível de estresse, e no final do mês ele não tinha aquele reconhecimento, tá? Que, claro, é pessoal e tem que ser, mas também tem que ser também financeiro, né? Até para que você se sinta parte daquilo e se sinta respeitado, né, pela sua atuação, motivado, inclusive, né? Então, assim, isso me levou a abrir meu escritório, porque eu vi que no mercado eu não ia conseguir ter esse tipo de gestão que eu queria ter, nem como advogado e nem se eu viesse a ser o futuro coordenador desses escritórios, tá? Hoje em dia, os escritórios grandes estão começando a aprender isso, a valorizar os seus funcionários, a não pagar só o salário, mas dar uma participação sobre as demandas, enfim. Forma de trazer o funcionário para dentro do processo e ele se sentir respeitado e valorizado por aquilo que ele fez, pela contribuição que ele deu à empresa, né? E aí isso me motivou a abrir meu próprio escritório. Falei, eu quero agir de forma diferente, não quero me submeter a esse tipo de pensamento dentro dos grandes escritórios, né? Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Se eu vier a ser um gestor desse escritório, eu não vou concordar com esse tipo de pensamento. Então, não vai dar certo. Eu vou viver em compatibilidade com a mentalidade do escritório, então eu prefiro abrir o meu, né, dentro dessa liberdade que o direito nos dá, que é uma coisa que eu acho assim, sensacional. Cada advogado representa um empreendedorismo que pode ser feito, né? Nada lhe impede de abrir o seu próprio escritório, né, ter essa iniciativa. Então, cada advogado precisaria ser um empreendedor nato. Isso eu acho que é uma deficiência também da área, tá? Na faculdade, eu fiz uma disciplina eletiva de marketing jurídico, tá? Eu só, essa besteira e tal. Não me arrependo nem um pouco de ter feito. Meu mentor era excepcional. E hoje em dia, se eu tenho algum tipo de questão envolvendo o foco do cliente também, enfim, questões de site de escritório, formas de me portar, de atuar, de fazer o meu marketing jurídico pessoal, é devido à seletiva que eu fiz. Então, acho que falta muito aos advogados um curso de empreendedorismo, né? De marketing pessoal, marketing jurídico. Eu acho que falta realmente isso hoje em dia no mercado. Isso me motivou a abrir meu escritório, tá? Eu comecei sem nenhum cliente, mas com uma vontade absurda de advogar e de poder ajudar o próximo. E eu acho que também o que ajudou a abrir o escritório foi não pensar no lucro. Aquilo que eu lhe falei, né? O lucro, para mim, ele é o reflexo do meu trabalho, enfim, e não o principal objetivo. Tá? Eu vou até contra esse sistema. Muito meu fala, você é maluco e tal, mas eu faço dessa forma. Né? Tem relações profissionais que eu começo com clientes meus um prejuízo no escritório. Só que no final redundam em lucro. Tá? E o cliente cresce, a gente cresce junto. E aí o cliente que só tinha uma empresa pequena, que não tinha condição de pagar um valor justo para o meu contrato, e aí eu faço uma flexibilização, ele começa a abrir 1, 2, 3, 4, 5 empresas, eu consigo colocar um valor justo e um valor quantitativo para cada empresa que ele abre. Então, isso agrega valor, isso soma valor. Né? Eu vi que nem sempre você dar um passo atrás é ruim. Você dá um passo atrás e dá 10 para frente. Né? Enfim, mas isso aí realmente vem da questão de ouvir o cliente, né? A gente acaba também depositando a confiança no cliente, porque a gente vê o potencial no cliente, né? Enfim,
se o cliente está atuando de uma forma correta, com seus funcionários, com seus contratos, que possibilitem ele a crescer, né? Então, eu comecei o escritório com vontade de trabalhar, vontade de ajudar o próximo, um computador debaixo do braço. A partir daí, eu comecei a prestar serviço utilizando lan house, utilizando pontos de internet Wi-Fi. Comecei a ter alguns clientes de pequeno porte. Os primeiros clientes foram amigos, familiares, enfim. Foram me indicando para outros, né? Aí eu tive a felicidade de rever um grande amigo que eu tinha, e a mãe dele estava abrindo uma imobiliária, tá? Eu me coloquei à disposição para trabalhar de forma gratuita para essa imobiliária, com consultoria e assessoria jurídica, desde que eu tivesse um espaço lá, para poder abrir meu próprio escritório. E assim foi feito. E eu comecei com esse espaço, prestando esse serviço de consultoria e assessoria jurídica imobiliária, agregou muito valor ao meu trabalho, aprendi muito. Essa imobiliária tinha um gestor que, apesar de ser advogado, ele não desempenhava essa função, mas era um grande corretor, com muita experiência no mercado, e um excelente advogado de direito imobiliário. Tá? Chamava-se Dr. Augustinho Costidói. E, enfim, tinha um renome na área de comercial, de galpões. Então, eu pude começar a ter contato com empresários, comecei a elaborar contrato de locação, comecei a analisar essas questões, ver o que dá certo, o que não dá certo. Me tornei especialista na área de direito imobiliário, na área de consultoria para compra e venda de imóveis. Tenho parceria com administradoras, advogo hoje em dia para essa imobiliária, ainda gratuitamente, honrando a parceria que eu fiz lá no começo. E isso me possibilitou chegar em outras administradoras, outras imobiliárias. Tenho parceria com corretores. Depois eu me especializei em consultoria e assessoria para arrematação, compra e venda de imóveis, enfim. E aí o escritório foi crescendo. Quando a gente percebeu que a gente não dava mais naquela estrutura, que era uma sala pequena dentro da imobiliária, a gente, num passo de fé, mas também ciente do nosso trabalho, enfim, né, da nossa competência profissional, do nosso esforço, né, a gente comprou a primeira sala comercial, que tinha 35 metros quadrados, fizemos uma obra, uma sala própria, conseguimos conquistar mais clientes. Depois, através de conseguir ouvir um cliente, que se mostrou para mim, a princípio estava falido, tá? Eu consegui identificar uma ação que ele tinha direito. Dessa ação, a gente ganhou uma ação de grande porte, conseguimos um valor considerável para ele, para o escritório, de honorários. Conseguimos comprar uma nova sala. Hoje em dia, a gente está trabalhando com uma sala que tem o dobro da sala antiga, com uma capacidade muito melhor para poder atender nossos clientes. E aumentamos o número de nossos clientes, né? Como eu falei, hoje em dia a gente tem clientes de diversos setores, a gente advoga para incorporadora, imobiliária, empresas de beleza, ligada à alimentação, saúde, dentre outras, pessoas físicas também. Tá? E aí, enfim, estamos continuando a trajetória do nosso escritório. Contratamos nova equipe, novos colaboradores, abrimos outras áreas, e estamos aí. Ótimo, Marcos. Eu queria te perguntar também sobre a questão do networking. Você acha que é importante para o advogado que quer abrir um escritório, que ele manter bons contatos, bons relacionamentos, fazer uma boa rede de networking? Como é que você vê essa questão? Você falou uma coisa extremamente interessante, tá? Network. O network, ele é extremamente importante para um advogado. Eu acho que para todas as áreas, né? De empresa, né? Eu, por exemplo, tenho um cliente hoje, tá? Fidelizado a mim, que era meu ex-adverso. Eu advogava, contrário a ele numa ação, ganhei o processo dele, tá? Saí vencedor na demanda, mas sempre atendi com bastante respeito. As propostas que ele fazia eu recebia com bastante cordialidade, bastante respeito a ele, independente de ser meu inimigo jurídico. Não era meu inimigo pessoal, né? E hoje em dia esse cliente é meu cliente, fidelizado. Tem 3 empresas que eu advogo para ele. Depois de 2 anos, ele se viu numa outra situação bem semelhante àquela que eu tinha ganho dele. Ele falou: doutor, lembrei de você, porque eu gostei do seu trabalho, enfim, quero te contratar. E começamos uma relação de sucesso. Ele tem crescido, enfim, tem trazido novos contratos e novos negócios para o escritório, através desse networking, de poder conhecer as partes, respeitar cada um, isso é muito importante. Tá? Eu tive advogados que foram ex-adversos em processos meus, hoje em dia são meus parceiros de negócio. Depois de resolver aquela demanda, ele me procurou: eu vi aqui que você prestou uma boa consultoria para o seu cliente nesse processo, você até ganhou de mim, quero, poxa, somar esforços aqui, trabalha comigo nessa ação, enfim, presta uma consultoria para mim nesse processo. Isso é muito importante, né? E a gente realmente cresce através do network, através dessa rede, né, de relacionamentos, enfim, de conhecimentos.
A gente tem conhecimento tanto na área pública, privada, de diversas áreas, e isso, além de agregar valor ao escritório, traz possibilidade de novos contratos, de novos clientes. Sem contar que é importante você compartilhar a experiência, né? Isso é muito importante, você poder compartilhar a experiência, tanto positiva quanto negativa, né? As positivas te servem de incentivo, de alavanca ao que fazer. E os negativos te servem do que não fazer, né? De aprendizado do que não fazer. Perfeito. Você falou uma coisa muito importante, eu considero muito importante, né? É a questão do profissional saber separar as coisas, né? Não é porque você tem um adversário em algum processo que aquele adversário tem que ser seu inimigo depois que o processo acabar, né? Você pode depois até, inclusive, formar um vínculo com ele, um contato, e pode fazer com que você cresça, com que ele cresça, com que vocês dois possam crescer mutuamente, né? Vivi, você quer dar continuidade? Posso sim. Bacana isso mesmo, a questão do networking. Realmente a gente tem um profissionalismo em tudo que a gente for fazer, né? E a gente não sabe o dia de amanhã mesmo. Então, assim, hoje a gente está numa posição de repente, de concorrência. Amanhã pode ser um parceiro e vide a tua experiência aí. Muito boa essa experiência. Marcos, diz pra gente, né, que desafios você visualiza para a área, assim, até depois dessa pandemia, você pode trazer alguns desafios que você visualize? Sim, claro. O primeiro desafio, que eu acho que é importantíssimo, é o advogado estar atento às novas tecnologias, né? Isso eu acho importantíssimo, isso eu acho que é um caminho sem volta, tá? Existe um estudo do Conselho Nacional de Justiça, e que eu tenho acompanhado isso de perto, né? Que diz que o Poder Judiciário aqui do Rio, em 2 meses de pandemia, ele avançou 10 anos de forma técnica, né? Tecnológica. Eu ia falar tecnologicamente falando, cacofonia. Mas, enfim, ele avançou assim, de forma absurda 10 anos. Tá? Tinha uma demanda reprimida de evolução tecnológica do Poder Judiciário e que talvez não era dado da devida importância. E agora, como é a condição, como é que eu posso dizer, precípua, eu acho que até é uma condição única para que os processos continuem avançando, a justiça continue operante, né, exercendo também o seu papel relevante na sociedade, e o advogado continue atuando, é a questão da tecnologia. Hoje em dia, o advogado que ele não tem uma página, que ele não tem algum tipo de representatividade em mídias sociais, e que ele não sabe operar a tecnologia, ele, infelizmente, vai ser posto fora do mercado. Ele vai ficar à margem do mercado. Ele vai ter que realmente se adequar a essas tecnologias novas que estão surgindo. Ótimo, muito bom, muito boa essa dica aí. Então, vou pegar esse gancho. E tá ótima a conversa, só que a gente já está chegando aos nossos minutos finais, tá, Marcos? E aí a gente vai entrar agora nas nossas dicas de ouro. Então, pegando o gancho aí até que você falou, que um advogado tem que estar na tecnologia, enfim. Que outras dicas você pode dar, né, para dicas de ouro, para quem quer montar o seu próprio escritório? Você pode trazer um pouquinho? Sim. Quando eu fui montar meu escritório, eu fiz, né, extraoficialmente, eu pegava apostila e tal, porque não tinha recurso financeiro para isso na época, e nem muito tempo, porque eu queria começar a trabalhar, né? Eu fiz extraoficialmente cursos de empreendedorismo. Então, por exemplo, eu li muitas apostilas do Senai, falando sobre isso, enfim, Sebrae. E aí eu verifiquei o seguinte: em primeiro lugar, você tem que tentar buscar, saber qual é o foco que você quer atuar. Senão você pode se perder. Isso é um problema que muitos advogados têm. É um advogado que ele é especialista em tudo e, ao mesmo tempo, não é especialista em nada, né? Então, o foco da sua atuação eu acho que é muito importante. Tá? Segundo lugar, que eu dou como dica de ouro, seria o nicho de mercado que você quer atuar. Primeiro, você determina o seu foco. Eu quero atuar no direito civil. Ok, qual é o nicho de mercado que você quer atuar? Qual o tipo de cliente que você quer ter? Você quer ter um cliente pessoa física? Você quer ter um cliente pessoa jurídica? Tudo muda. O trato muda, o valor contratual muda, as necessidades do cliente mudam, as qualificações técnicas que o advogado tem que ter mudam, né? O olhar do advogado muda naquela situação. Então, primeiro, eu acho que é identificar a área que você quer atuar, e o segundo seria o nicho de mercado. O terceiro, que eu acho importante, é investir em você, investir na sua qualificação técnica, fazer um curso de pós-graduação, de mestrado. No meu caso, como eu não busco atuar na área pública e nem busco
trabalhar para nenhum escritório a princípio, enquanto o meu vai bem, graças a Deus. Eu não dependo disso, graças a Deus, né? De ter um emprego. Eu não foco nos cursos na qualificação técnica para ter diploma, eu não foco. Eu foco para aprendizado. Então, eu fiz inúmeros cursos diante da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, Escola da Defensoria Pública, Escola do Ministério Público, tanto os cursos de especificação, né, quanto cursos para cada área do direito. E fui somando e agregando valor no meu conhecimento. Então, qualificação técnica eu acho que é importantíssimo. Não adianta você ter um excelente cliente se você não tem qualificação técnica. Você vai acabar perdendo esse cliente para um outro advogado. Tá? Inclusive, é importante falar uma coisa, o escritório acabou voltando muito foco dele também para a recuperação de processos. O cliente me procura já com a ação perdida, um prejuízo quase que irreparável, tá? E aí eu começo a verificar quais foram os equívocos que o antigo patrono atuou, que o próprio cliente teve, se tem possibilidade de reverter, e em muitas demandas a gente tem conseguido reverter. Enfim, a gente brinca que é a recuperação de processos, né? Que a gente tem. E isso eu acho que é uma coisa fundamental, uma coisa que é importante, tá? Você focar nessa parte. Ótimo. E para quem tá, vamos voltar um pouquinho, para quem está estudando, né, está lá sofrendo com prova, sofrendo com OAB, né, porque tem que estudar bastante, enfim, que dica de ouro você pode, porque essas pessoas podem escolher tanto a esfera pública quanto a privada, escolher trabalhar em escritório, ou então ter o seu próprio escritório, enfim, que dica de ouro você pode trazer para quem está estudando, né, para um universitário? Então, a dica de ouro seria o seguinte: primeiro, né, como eu já falei, busca ter contato com diversas áreas do direito, para que você tenha condições de poder saber qual é a sua, porque o direito ele é muito amplo, né? É uma ciência extremamente ampla. Então, você tem que tentar buscar ter contato. Segundo lugar, que eu acho que é importante também, é essa questão de você buscar dar atenção para as pessoas, ter empatia, né? Em terceiro lugar, se você quiser se organizar ao ponto de abrir um escritório, busca tentar entender como é que é o dia a dia de um escritório, os princípios de uma administração do escritório, porque não é fácil. O advogado, ele acaba, como eu falei, né, que ele é um empreendedor, ele também tem que ter dentro de si múltiplas competências. Então, hoje em dia, eu sou advogado, eu sou gestor, eu sou administrador, eu entendo de parte tributária, para poder saber como é que fica a questão tributária do meu escritório, para não ficar tão somente na dependência de um contador, enfim, ou de um gestor administrador. Isso eu acho interessante. Outra questão que eu acho legal também é buscar, através até da empresa de consultoria mesmo, né, essa questão de você melhorar a sua parte profissional e pessoal. Como se colocar, como se representar, até o que vestir é importante, né? Que a imagem conta muito nessa área, né? Um escritório bacana, um escritório bem organizado, mostra que o advogado ele é organizado. Então, ele vai ser organizado no processo, ele vai ser organizado no dia a dia, no relacionamento do cliente. Então, acho que isso também é muito importante. E vontade, força de vontade, porque o começo ele é árduo, ele é difícil, assim como certamente é para outras profissões, né? Mas não é nada impossível, né? Os desafios são muito grandes, mas você tem que aprender a ver os desafios como oportunidade, que é o que aconteceu comigo, oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Muito bom. E pegando o gancho aí, a gente atua aí nessa questão de orientação profissional, preparação, né? A gente é consultoria de recursos humanos, quem precisar, estamos aqui. Marcos, se as pessoas quiserem te encontrar, você pode deixar o seu contato? Sim, sim. A gente atende, né, como eu falei, através de indicação. Então, por exemplo, as pessoas que foram me procurar, é só falar que foram indicadas ou que tomaram ciência do meu escritório, né, dos meus serviços, através desse vídeo, tá? Para a gente poder atender. A gente tem esse ponto, né? A gente só atende por indicação, ou quando a pessoa diz, eu vim diante dessa indicação, dessa pessoa, eu tomei ciência através ou do programa de televisão que eu fiz, enfim, ou de uma entrevista que você deu, enfim. Então, é importante a pessoa falar para a gente saber quem ela é, né? E, em segundo lugar, eu coloco à disposição tanto o site do escritório, que é www.lopeseotone.com.br, Lopes e Ottoni, com E mesmo, entre o Lopes e o Ottoni, tá? Lopes, e o Ottoni é otoni.com.br, e o telefone fixo do escritório, que é o 2255-3020. Lembrando que, durante esse momento de pandemia, a gente está
a gente está cumprindo à risca a questão do isolamento social, evitando ao máximo ir no escritório, a minha equipe toda está trabalhando de casa, secretariado, enfim, colaboradores. E aí, provavelmente, a gente não vai conseguir dar uma resposta tão breve como a gente gostaria de dar aos telefonemas. Mas, através do escritório, e aí eu até aconselho a fazer isso, existe uma parte Fale Conosco, que pode ser enviado um e-mail para o cliente, e esse aí a equipe pode visualizar a qualquer momento, tá? E até com mais rapidez do que o telefone fixo, e a gente consegue, então, entrar em contato com esse cliente, agendar reunião, enfim. A gente vai colocar depois, então, os seus contatos no YouTube, tá, Marcos? Para as pessoas terem acesso, além de estar gravado aqui no vídeo. Antes das suas considerações finais, né? Leonardo, você tem alguma consideração final para fazer aí, né? Para a gente se despedir? Infelizmente, o que é bom dura pouco. Né? Mas muito Passa rápido. Passa rápido, na verdade. Eu queria agradecer o Marcos pela nossa roda de conversa, né? Foi ótimo, foi muito esclarecedor. E realmente, para mim, alguns pontos ficaram muito claros, assim, de algumas competências que realmente um advogado tem que ter, principalmente alguém que queira gerir um escritório, né? A questão da resiliência, do networking. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela carreira e pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço. E para mim também é um prazer, um privilégio poder estar somando, né, de alguma forma aí, ajudando aí. Marcos, então, se você tem alguma consideração, outra consideração, enfim, que queira falar, pode ficar livre, tá? Ok. Então, a consideração que eu queria fazer, né, é que, apesar de todas as dificuldades, né, que eu levantei aqui, que existem, né, que não tem como a gente omitir isso, até porque eu faltaria com a verdade, nem é isso que eu quero, nem é tudo dessa forma, apesar dos desafios que tem, é algo extremamente gratificante. Tá? A advocacia é extremamente gratificante. Além dela poder te proporcionar com que você se engrandeça como pessoa, enfim, é algo extremamente gratificante você poder ajudar o próximo em uma situação, muitas vezes, de extrema fragilidade que ele já está enfrentando. Né? É extremamente gratificante você poder ver ele obtendo aquele bem da vida que ele desejava. Né? É extremamente gratificante você poder ver ele sendo reparado por uma indenização, tanto pecuniária, quanto de uma retratação, enfim, um pedido de perdão por alguém que ofendeu ele, enfim. É extremamente gratificante você poder ajudar para que ele não perca o seu lar, para que ele não feche a sua empresa, para que ele possa trabalhar e viver em condições dignas, né? Então, enfim, é uma profissão extremamente gratificante e que compensa, apesar dos desafios todos que tem, como qualquer outra profissão deve ter, acredito eu, compensa extremamente seguir em frente, né? Não fechar os olhos e com muita resiliência, boa vontade, respeito, ética, conseguir seguir em frente. Muito bom, obrigada. Ótimas dicas, ótimo papo. Você trouxe as suas experiências, compartilhou aqui com a gente um pouco das suas experiências. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Marcos, e ouvir aí a sua trajetória profissional de sucesso. A gente espera que realmente inspire as pessoas e que até, de repente, traga clientes para você também, através desse vídeo, né? Juntos nós somos mais fortes. E, perfeito. Pessoal, muito obrigada. Quem gostou, curte e se inscreva no nosso canal. E, gente, obrigada, tá, Leonardo, também aí por ter participado. E um abraço para todos, tá bom?